E antes de passar para o próximo item da pauta, eu vou pedir para a produção jogar na tela um print com 2 tweets que eu fiz, quer dizer, comentários na atual rede social X, antigo Twitter, um de outubro de 2018 e o outro de abril de 2021. Então, lá no período eleitoral ainda, de 2018, que veio a resultar na vitória de Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad, eu fiz o alerta. Todo líder popular atrai, além de pessoas de bem, uma porção de oportunistas, impostores ou malucos, que podem praticar barbaridades mais cedo ou mais tarde. A diferença é que há líderes que as incentivam e outros que as desestimulam e repudiam. Quer dizer, já havia ali sinais de que Jair Bolsonaro não estava desestimulando, não estava repudiando aquelas barbaridades que estavam começando a ser feitas ali em redes sociais, pela sua militância. Aquilo só foi crescendo ao longo do governo dele. Pode colocar na tela de novo, produção. Só foi crescendo até que ele foi derrotado e houve a invasão e a depredação dos prédios dos 3 poderes. E ele foi muito criticado ao longo dos meses que antecederam e nos meses seguintes, como é até hoje, por não ter desestimulado, por não ter repudiado aquele pessoal todo que estava já há semanas em porta de quartel, fechando estrada, etc. Em 2021, lembrando que a eleição seguinte foi em 2022, quando Lula derrotou Jair Bolsonaro, então no ano anterior ao ano eleitoral. Eu escrevi, parte dos velhos políticos que o bolsonarismo ajudou a escapar da cadeia para evitar a prisão de Flávio Bolsonaro, age agora para triturar politicamente o presidente, que era o Bolsonaro. A quem mais cedo ou mais tarde, olha o alerta de novo, quando sair do poder, restará o apelo pela reciprocidade para também escapar. Então, a construção aí tá maior, é um parágrafo, mas eu vou reduzir aquele final. Pode deixar na tela, produção. Restará a Bolsonaro, quando sair do poder, o apelo pela reciprocidade da blindagem. Essa foi a minha previsão em abril de 2021. Restará a Bolsonaro, quando sair do poder, o apelo pela reciprocidade da blindagem. Vamos ver agora, com essa noção, aquilo que o Jair Bolsonaro falou ontem sobre anistia. Ontem foi dia 29 de outubro de 2024. Estamos falando aí foi 21, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio depois, o que falou o Jair Bolsonaro. Pode soltar. Presidente, o PL vai se afastar do protagonismo do PL da anistia? O PL vai se afastar. A relatoria deve mudar? Nós não queremos paternidade. Eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. Porque eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também? Não sabe quem está preso? São pessoas humildes. Eu gostaria que o Lula anistiasse. Será que ele não tem coração também? Olha o apelo de Jair Bolsonaro pela anistia. E tem militante em rede social falando, não, mas ele não está falando da anistia dele. Olha, o Bolsonaro é investigado por esses casos. Ele está pendurado. Já está saindo notícia aí que a PGR deve denunciar o Bolsonaro em casos ligados ao 8 de janeiro, às articulações golpistas, a todo esse escopo diante do qual se quer aí uma anistia, se busca pelo menos uma anistia. Claro que pode ser um bode na sala para se negociar maiores benefícios àqueles réus que já foram condenados, para se evitar, inclusive, que haja condenações tão grandes como aquelas feitas de 17 anos, mas o Bolsonaro está nesse bolo, sim. Ele está cobrando que haja aí um perdão, para que o país siga em paz. O Duda estava explicando ontem as situações em que há anistia, para que o país olhe para frente, etc. Então, o bolsonarismo, a família Bolsonaro fez com que muita gente à direita, que tinha críticas ao PT, inclusive pelos escândalos de corrupção, passasse a não cobrar mais a punição dos corruptos, passasse a focar na justiça eleitoral, na questão das urnas eletrônicas, etc. Ele mudou o escopo, ele mudou a substância do seu discurso antissistema. Peraí, eu fui eleito com um discurso antissistema de combate à corrupção. Agora eu tenho que manter um discurso antissistema, mas eu estou fazendo aqui ações que não são de combate à corrupção, que era o que ele estava fazendo no governo.
Estava afrouxando a legislação penal, estava afrouxando a lei de improbidade administrativa, estava se reunindo, dando abraço num sábado à noite com o Dias Toffoli, estava tomando cafezinho com o Gilmar Mendes. Então, vamos voltar aqui para o TSE, para a Justiça Eleitoral, para a urna eletrônica. Só que aí aloprou desse lado também. Que bom seria se tivesse havido manifestações maiores, legítimas e pacíficas, obviamente, contra a impunidade geral, inclusive do Flávio, contra a do Lula, contra a do Dirceu, contra a do Vacari, mas eles estavam desestimulando manifestações que tivessem críticas a Gilmar Mendes, a Dias Toffoli. Quantas vezes a gente viu e apontou isso nas redes sociais? Então essa é a realidade do bolsonarismo. E aqui a gente faz análise, a gente não fica como porta-voz repetindo a retórica. A gente usa muitas vezes para ilustrar como a análise está certa. Então lá atrás o Bolsonaro não estava admitindo aquilo, como ele não admite tudo hoje. No entanto, você tem uma fala dele que ilustra aquilo que eu previ lá atrás. Duda Teixeira. Felipe, agora, você falou, é muito provável, né, que a PGR apresente uma denúncia contra Jair Bolsonaro. Será que os ministros do STF daí vão exercer o seu direito, né, de ignorar a denúncia da PGR? Né? Muito boa pergunta, Duda. Cristiano Zanin, que era advogado do Lula, será que ele vai ignorar a denúncia da PGR? O Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, que disse que nós derrotamos o bolsonarismo. Alexandre de Moraes, que falou que num evento lá de democracia defensiva, que a gente dos perigos da extrema-direita. Flávio Dino, que era ministro do Lula, né? Será que essa gente vai exercer esse direito de ignorar a PGR ou será que eles vão condenar o Bolsonaro? Que, enfim, não dá para ter muita dúvida, né? O pior do caso você, eventualmente, se você tivesse um argumento sólido para refutar um parecer político ou frágil, rasteiro, leviano da PGR, bom, a gente ia colocar aqui o embate, mas não foi o caso. O Gilmar se diz no direito como se ele estivesse realmente refutando os argumentos da PGR, mas ele não refutou, ele simplesmente ignorou e tomou a decisão que ele quis com uma linguagem política, parecia essas decisões do Alexandre de Moraes. Ricardo Kertzmann ainda está com a gente ou ele... Então, Kertzmann, também quero ouvir você a respeito do bolsonarismo, porque eu quero registrar aqui, foi uma das pessoas, como eu, como vários aqui, que trabalham no Antagonista na Cruzoé, que mantiveram os seus critérios durante o governo de Jair Bolsonaro. Somos jornalistas, colunistas, somos vigilantes em relação ao poder, esteja ele ocupado por quem estiver. Então, porque o PT passou anos no poder, não significa que vai trocar o governo e vamos passar a bajular e tal, etc. Não, vamos continuar vigilantes. É assim no jornalismo, é assim na intelectualidade de verdade. Agora tá cheio de porta-voz. E você foi atacado como nós fomos. Inclusive aí em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu sei das histórias. Você foi perseguido pela militância. A gente sabe o que eles fazem nas redes sociais e o que eles fazem até... nos nossos ambientes de trabalho, né, com toda aquela pressão. A gente já sabia que o lulismo fazia aquilo e o bolsonarismo veio a fazer também. E você manteve a sua vigilância. Então, você acompanhou aí a diferença entre a retórica e a prática bolsonarista. O que você destaca? Felipe, eu fui atacado pela própria família, com tweets do Carlos Bolsonaro, do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, do próprio presidente Bolsonaro, que numa discussão de quinta série comigo, foi quando ele inventou o termo incomível, né, para você ver o naipe, o nível intelectual. Olha, o que o Bolsonaro quer de verdade não é anistia para aquelas pessoas que foram para Brasília. Alguns com intenções golpistas, sim, e outros, sei lá, estavam passeando por lá e entraram de gaiato. No campo do Bolsonaro, quer anistia para si mesmo, para os seus crimes, para os seus possíveis crimes. No campo do direito penal, existem as atenuantes e as agravantes. Eu acho que isso aqui deve prevalecer. Quem estava em Brasília, patrocinou quebra-quebra, depredou as sedes dos três poderes e tudo mais, tem que ter as agravantes. Agora, quem não fez nada disso, tem que contar com as atenuantes. Mas eu sou contra a anistia. Claro, nós somos contra a impunidade de uma maneira geral. Se a pessoa cometeu crime, se a pessoa invadiu, se ela depredou, etc., ela tem de ser punida. A gente pode, evidentemente, discutir o tamanho da punição, a gente pode apontar o duplo padrão de um tribunal como o STF,
que alivia a barra de corrupto e dá uma pena enorme para pessoas que invadiram, pode apontar inclusive o contraste com outras invasões feitas pelo campo da esquerda, mesmo que em circunstâncias diferentes, etc., pode avaliar cada uma. Agora, defender impunidade, anistia geral, etc., como se as pessoas pudessem delinquir na base do se colar, colou, e aí se não colasse, depois pudesse varrer tudo para debaixo do tapete, aqui não. E o Bolsonaro, como eu estava dizendo até hoje mais cedo no X, ele explorou ali a impunidade do Dirceu também. Não lutou contra a impunidade do Dirceu, não lutou contra a impunidade do Lula, não lutou contra a impunidade do Vacari. Estava lá fazendo aliança com o Dias Toffoli, como apontou Cruzoé na raiz. Estava lá blindando o Toffoli contra a CPI da Lava Toga, como todos nós apontamos e como os senadores falaram em detalhes em entrevista para mim, inclusive no Papo Antagonista. Então, só repetir aqui como o Bolsonaro está usando a impunidade do Dirceu para zelar pela anistia geral da turma do 8 do 1, inclusive, eventualmente, ele. Pode soltar. Hoje, fiquei sabendo aqui pela imprensa que o Zé Dirceu está livre de tudo, o mentor de tudo o que é de errado no Brasil, não só no tocante à corrupção, o Zé Dirceu, ele está elegível, ele pode ser candidato, ele pode ser deputado federal em 27. Pois é, o Dirceu está elegível e o Bolsonaro não está, né? Obviamente, ele está aí reclamando e cada um faz o seu juízo. O maior absurdo é, de fato, o Dirceu estar elegível. Esse não deveria estar, esse deveria estar na cadeia há muito tempo e sempre acaba dando um jeito de escapar, entre aspas, né? Mas é por decisão judicial.